já começa a melhorar um pouquinho, né? A descrição das ideias de Marx. Você vê como os grandes pensadores da época viam o marxismo. Tobias Barreto, que foi um grande filósofo, conhecidíssimo, né, da escola de Recife, vê como é que ele descrevia. Primeiro, ele associava o pensamento de Marx ao pensamento do evolucionista Herbert Spencer, e ele dizia: Marx diz uma bela verdade quando afirma que cada período histórico tem as suas próprias leis. Logo que a vida atravessa um dado período evolutivo, logo que passa de um estágio a outro, ela começa também a ser dirigida por leis diferentes. Tudo bem, é verdade, Marx fala isso aí. Só que o processo de transformação, ele não ocorre apenas pela evolução, ele ocorre também pelas revoluções. Diferentemente dos evolucionistas, que encaram o processo da história como um progresso gradual, né, um progresso, vamos dizer assim, de longo período, o marxismo, ele encara o processo histórico de forma dialética. E na dialética, tanto existe a evolução gradual, como existem também momentos de erupção, de grandes transformações na história. A história é uma articulação de transformações graduais com transformações de ruptura. Né? Então veja que ele tem apenas aqui uma visão muito parcial. E assim todos os autores da época. Né? Todos eles procuram associar de alguma forma o pensamento de Marx ao pensamento dos evolucionistas europeus. Por exemplo, Machado de Assis, que era considerado um grande escritor, né? Na época. Primeiro, era um pensador que era antissocialista, declaradamente contrário à luta socialista. Né? E ele escreveu, na época, que fez bastante sucesso, ele escrevia para uma gazeta, um jornal, e nesse jornal ele associava as ideias de Marx às ideias dos anarquistas. Ele confundia as ideias socialistas de Marx com as ideias dos anarquistas, que eram também divulgadas no Brasil nessa época. Bom, a partir de 1917 a gente vai ter a influência da Revolução Russa. A gente pode dizer que é somente a partir da Revolução Russa de 1917 que a gente vai ter efetivamente o começo do estudo das ideias de Marx em nosso país. A Revolução Russa ela teve influência no mundo todo, e na América Latina em particular. Né? Então veja, a partir dos ecos da Revolução Russa, a gente vai ter no nosso país uma divisão no movimento anarquista. Uma pequena parte dos anarquistas vão começar a fazer a crítica do anarquismo e mostrar que o anarquismo estava equivocado do ponto de vista não só da análise da história e da sociedade capitalista, mas estavam principalmente equivocados nas formas de organização política da classe operária. E esse pequeno contingente de militantes, eles vão começar a se aproximar da Revolução Russa. E é exatamente esse grupo de militantes que vai formar, né, o Partido Comunista do Brasil em 1922. Para vocês terem uma ideia como as informações chegavam aqui no nosso país muito peneiradas, muito pasteurizadas, os anarquistas daqui do Brasil, eles consideravam a Revolução Russa como uma revolução feita pelos anarquistas. Eles não sabiam, eles achavam que os bolcheviques eram anarquistas. Então, no primeiro momento, os anarquistas brasileiros, eles apoiaram a Revolução Russa. Quando eles começaram a perceber que não era nada disso, né, que a Revolução Russa tinha sido feita por um partido marxista e não pelos anarquistas, e que os anarquistas na Rússia estavam em confronto com o governo revolucionário, eles começaram a se opor ao processo revolucionário na Rússia. Esse fato aí foi importante também para que houvesse a divisão no seio do movimento anarquista. Foi um dos fatores que ocasionou essa divisão. Então aqui, antes da formação do Partido Comunista Brasileiro, a gente teve várias organizações marxistas. Né? A União Operária 1º de Maio, dirigido por um marxista muito importante, que foi o Hermogênio Silva. A Liga Comunista em Livramento, Rio Grande do Sul, dirigido por Santos Soares. O Centro Comunista e União Maximalista, por Abílio de Nequete, que vai ser o primeiro presidente do Partido Comunista do Brasil. O Círculo de Estudos Marxistas e a Universidade Popular, dirigida por Cristiano Cordeiro, que vai ser membro do Partido Comunista do Brasil, e Rodolfo Coutinho, no Rio de Janeiro. Bom, é exatamente a partir da Revolução Russa que a gente vai ter aqui a penetração das ideias de Lenin. Em 1919 e 1921, a gente vai ter a publicação nos jornais operários dos primeiros textos de Lenin,
e de outros marxistas importantes da época, como Clara Zetkin, Trotsky, né, Plekhanov. Então esses textos vão começar a ser divulgados aqui em nosso país. Bom, a formação do PCB, de 25 a 27 de março de 1922, é fundado o Partido Comunista do Brasil. Né? Aqui tem os fundadores, os mais importantes. Eu falei para vocês que parte dos anarquistas iriam aparecer lá, né, na formação do partido. Estão todos eles aqui. Ó. Astrogildo Pereira, que era jornalista, era anarquista, se tornou comunista. José Elias da Silva, era anarquista, se tornou funcionário público, se tornou comunista. Cristiano Cordeiro, professor, também se tornou comunista. Luiz Pérez era artesão. Manuel Sedon, que foi o único que fundou o Partido Comunista do Brasil, que não era brasileiro. Era espanhol, mas era representante da Terceira Internacional aqui na América Latina. Mas ele foi muito importante nessa formação inicial dos comunistas do Brasil. Bom, Joaquim Barbosa, que era alfaiate, né? João da Costa Pimenta, que se não for avô, mas eu acho que é avô do candidato do Partido da Causa Operária, o Rui Costa Pimenta, né? Se não me engano, é avô do Rui Costa Pimenta. Ele é um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil. Bom, Abílio de Nequete, né, que foi o primeiro a presidir o Partido Comunista do Brasil. Veja, de imediato, o Partido Comunista do Brasil ele não foi reconhecido pela Terceira Internacional. Eles mandaram, né, alguns membros para participar de um dos congressos da Terceira Internacional na Rússia, mas quando os brasileiros chegaram lá, foram fazer o relatório sobre como é que estava o movimento socialista no nosso país, os militantes de outros países começaram a achar esquisito. Né? Eles diziam assim, olha, o movimento comunista no Brasil ele é muito diferente do movimento comunista de outros países. Por quê? Porque, veja, os membros do Partido Comunista do Brasil, eles ainda tinham resquícios do anarquismo. Eles, apesar de eles terem rompido com o anarquismo e terem se aliado ao marxismo, a prática deles e algumas ideias deles permaneciam vinculadas ao anarquismo. Então, por exemplo, quando eles leram um relatório sobre como é que o Partido Comunista do Brasil estava se organizando, como é que estava atuando no movimento operário, os militantes, principalmente os grandes militantes da época, como Trotsky, né, como Bukhari, Zinoviev, acharam aquilo esquisito. E aí eles não foram aceitos como membros da Terceira Internacional. Disseram, não, peraí, primeiro vocês têm que voltar, têm que discutir, fazer uma formação política da militância, assimilar bem as ideias revolucionárias, porque no momento atual de vocês está muito complicado, você ainda tem uma pouca assimilação das ideias revolucionárias. E a prática de vocês também é um pouco, né, destoante da prática dos marxistas no mundo todo. Isso causou uma crise muito grande do PCB aqui no Brasil. E levou, inclusive, ao afastamento do Abílio de Nequete, que era o presidente. Porque o Abílio de Nequete ele não reconheceu as críticas da Internacional. Ele achou que, principalmente os argentinos também achavam que o Partido do Brasil tinha resquícios do anarquismo. E os brasileiros não consideraram a crítica que foi feita pelos revolucionários de outros países. O Abílio de Nequete, né, que era uma pessoa ainda que tinha pouca assimilação do marxismo, né, por conta desse fato, ele acabou se afastando da presidência do PCB e acabou abandonando o marxismo. Essa atitude da Terceira Internacional abriu uma crise e até uma ingenuidade deles. Né? Mas veja, uma posição dessa abriu uma crise dentro do Partido Comunista do Brasil. Mas ela foi muito importante, porque a partir de então, eles procuraram efetivamente assimilar as ideias marxistas, que até então eles eram muito pobres nesse sentido. Aqui estão os fundadores, a única foto que a gente tem, né, dos fundadores do PCB, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, foi também um grande nome do Partido Comunista Brasileiro, e Cristiano Cordeiro. Bom, a vida do Partido Comunista Brasileiro, ela está diretamente ligada ao que acontecia no movimento comunista internacional. Para vocês terem uma ideia, na década de 20, iniciou dentro do Partido Comunista da Rússia a divisão entre aquelas pessoas que estavam em torno de Leon Trotsky e as que estavam em torno de Stalin. Isso causou uma crise muito grande do Partido Comunista na Rússia. Né? As ideias
de Stalin, né, e o grupo de Stalin saiu vencedor. E aí o Trotsky foi expulso em 1828, 1829, da Rússia, né, e eles passaram a atuar enquanto oposição de esquerda no interior do Partido Comunista da Rússia. Quando ocorreu essa divisão na Rússia, os brasileiros, né, achavam que essa divergência não existia, que isso era um boato que a burguesia internacional fazia para poder causar instabilidade no movimento socialista internacional. O próprio Astrogildo Pereira, que foi o segundo presidente do PCB, ele chegou a publicar várias vezes artigos nos jornais da imprensa da época, na década de 20, dizendo que essa divergência entre trotskistas e stalinistas não existia. Isso aí era uma invenção da burguesia no Brasil, né, para poder causar instabilidade dentro do Partido Comunista. Na verdade, a coisa existia, né, foi essa divisão, essa luta interna do Partido Comunista foi determinante para a história de todo o movimento socialista daí por diante. Os partidos comunistas do mundo todo passaram a atuar conforme as análises, as determinações do Partido Comunista Russo, né? Então vocês vejam, um fenômeno que para os brasileiros era algo que não existia, era uma invenção, na verdade era algo real que estava acontecendo lá na Rússia. E que, portanto, influenciou diretamente também aqui o Partido Comunista do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, a primeira tentativa de conhecer o Brasil plenamente foi feita por Otávio Brandão. Otávio Brandão, na época, era considerado o marxista mais importante até do que o Astrogildo Pereira, que era o presidente do partido. Porque o Otávio Brandão era considerado o grande teórico do Partido Comunista do Brasil. E foi exatamente ele que elaborou as primeiras obras sobre o Brasil. Mas veja, as obras que foram elaboradas pelo Otávio Brandão eram, primeiro, marcadas pelas ideias stalinistas que estavam em ascensão na Rússia, primeira coisa. Né? Segundo, eram ideias que tinham uma visão muito mecânica do Brasil. Se vocês puderem, quem tiver interesse, pegar essas duas obras de Otávio Brandão, A Rússia Proletária e o livro Agrarismo e Industrialismo, vocês vão perceber que a visão que ele tinha do Brasil era uma visão muito simplista. Né? Ele procurava utilizar a dialética para analisar a realidade do desenvolvimento histórico do Brasil, mas ele acabava criando um problema ainda maior do que se ele não tivesse feito isso. Mas essas obras do Otávio Brandão, ela teve uma influência dentro do Partido Comunista Brasileiro. Porque foi a primeira tentativa, né? Foi a primeira vez que se procurou dar uma resposta, do ponto de vista marxista, ao desenvolvimento do capitalismo do Brasil. E é exatamente aqui nessa obra, Agrarismo e Industrialismo, que o Otávio Brandão vai defender aquela ideia que eu falei para vocês no início, de que o Brasil era um país feudal. E aí toda a prática do Partido Comunista do Brasil vai se basear nessas ideias. Né? Como eu falei para vocês, se o Brasil era um país feudal e predominavam as relações feudais no nosso país, qual era a tarefa colocada para o movimento operário? Era superar o atraso, a servidão, né? E desenvolver a indústria, as relações de produção capitalista. Somente depois é que se poderia lutar pelo ideal socialista. Então essa obra do Otávio Brandão vai ter uma importância fundamental nesse período. O Otávio Brandão também foi responsável pela tradução da primeira publicação do Manifesto Comunista do Brasil. A primeira publicação foi em 1923, e foi feita exatamente, a primeira tradução foi feita pelo Otávio Brandão. Daí as figuras, Astrogildo Pereira, Otávio Brandão, Cristiano Cordeiro. Bom, daí por diante, pessoal, a crise no Partido Comunista Russo ele vai ter influência marcante no desenvolvimento do marxismo no Brasil. Né? Vou só colocar para vocês aqui muito rapidamente. O Rodolfo Coutinho, que era membro do Partido Comunista Brasileiro, ele foi enviado pela direção do Partido Comunista do Brasil em 1924 para a Rússia. Quando ele chegou na Rússia, ele tomou contato com essas divergências que haviam lá no Partido Comunista Russo. Ele teve acesso tanto aos documentos produzidos pelo grupo liderado por Stalin e Bukharin, né, que defendiam, eu falei para vocês, as teses do socialismo em um só país. Defendiam a ideia, Stalin defendia a ideia de que era possível construir socialismo nas fronteiras de um único país.
coisa que o marxismo anterior, desde até Lenin e Trotsky, jamais se pensava isso. O Marx dizia, não é possível socialismo nas fronteiras de um só país, porque uma vez, se você mantém a revolução socialista num único país, a tendência é que o capitalismo, como modo de produção mundial, sufoque essa experiência. E foi o que aconteceu posteriormente, né, com o processo de restauração capitalista nesses países onde houve revolução socialista. Mas em 1823, 24, o grupo liderado principalmente por Bukharin, né, e Stalin vai elaborar essa tese do socialismo em um só país, a tese da... E também elaborar uma tese que foi conhecida como a revolução por etapas. O que significa isso? Eles defendiam a tese de que a revolução deveria ser dividida em duas etapas, como eu falei para vocês. A primeira etapa seria a revolução democrática, onde os trabalhadores, o proletariado, os camponeses deveriam se aliar com a burguesia nacional progressista, fazer a revolução democrática, desenvolver as relações de produção capitalista, realizar as tarefas democráticas, como por exemplo, superar o analfabetismo, fazer a revolução agrária, né? Desenvolver a economia, garantir a libertação nacional, a soberania, e somente no futuro é que o movimento socialista deveria pensar em socialismo. Então eles defendiam isso, Stalin começou a defender essas ideias dentro do Partido Comunista. Isso aí rachou o partido, porque os socialistas, os revolucionários, que continuavam na linha do internacionalismo, da ideia do socialismo como movimento internacionalista, né, a ideia de que a revolução deveria ser expandida da Rússia para todos os países do mundo, começaram a resistir à dominação dessas ideias. E foi exatamente isso que causou a divisão dentro do Partido Comunista Russo. O Rodolfo Coutinho esteve lá na Rússia em 1924 e começou a ler. Leu as teses de ambos os grupos, né, e ele ficou incomodado com aquilo. Quando ele voltou para o Brasil, ele começou a difundir no interior do partido, não é, as ideias da oposição de esquerda, que eram os trotskistas, né, as ideias da revolução permanente. Isso vai começar a aproximar vários militantes, né? E aí, mais à frente, o Mário Pedrosa, que foi um dos mais importantes marxistas brasileiros, também membro do PCB na década de 20, ele vai participar do congresso na Rússia, e na ida dele, ele para na Alemanha. Ele se sente mal, adquire uma gripe, uma doença, e tem que parar na Alemanha. Quando ele chega em Berlim, ele tem contato com a oposição de esquerda do Partido Comunista Alemão. E aí, ele lê também as teses da oposição de esquerda, fazendo a crítica do stalinismo. Quando ele volta para o Brasil, ele se aproxima do Rodolfo Coutinho, e junto com o Rodolfo Coutinho, ele vai formar a oposição de esquerda no seio do Partido Comunista Brasileiro. Isso vai levar ao primeiro racha do Partido Comunista do Brasil, que vai se dar exatamente no final da década de 20. E eles vão formar uma nova corrente chamada Liga Comunista Internacionalista, que vai ser a segunda corrente revolucionária, não mais stalinista, mas dessa vez daí em diante, fazendo parte do movimento trotskista. E teve pessoas, né, que fizeram parte do grupo deles, os primeiros trotskistas, né, além do Mário Pedrosa e Rodolfo Coutinho, pessoas muito importantes na história do marxismo do Brasil. Aristides Lobo, não sei se vocês conhecem, né, o Wilcar Leite, o Edmundo Muniz, que morreu há uma década atrás, há pouco mais de uma década atrás, foi muito importante também. A Raquel de Queiroz, que depois se tornou uma reacionária, né? Inclusive ela apoiou até a ditadura militar na década de 60, mas nessa época ela era membro do Partido Comunista do Brasil e também fazia parte do grupo da oposição de esquerda. Lívio Xavier, Barreto Leite Filho, Fúvio Abramo, que é um dos mais importantes, né, entre os membros da oposição de esquerda, dos trotskistas. Daí o Mário Pedrosa. Para vocês terem uma ideia da importância do Mário Pedrosa no Brasil, o Mário Pedrosa não só participou da fundação da Quarta Internacional em 1938, né, em Paris. Ele estava presente lá quando foi formada a Quarta Internacional, foi o representante brasileiro na formação da Quarta Internacional, e ele foi o pensador em torno do qual se organizou várias correntes comunistas trotskistas no nosso país, e foi um dos fundadores do PT.
Quando o PT foi formado nos anos 80, ele foi um dos fundadores do PT. Aqui tem alguns livros, né, que começaram a ser difundidos aqui no nosso país pela oposição de esquerda, pelos trotskistas, que são as obras do Leon Trotsky, né, fazendo a crítica do stalinismo. A Revolução Traída, onde o Trotsky analisava o processo de desfiguração da Revolução na Rússia. A História da Revolução Russa, que é a maior obra sobre o processo revolucionário de 1917. A Revolução Desfigurada, onde o Trotsky demonstra cabalmente o processo de desfiguração da Revolução por Stalin, inclusive a deformação de documentos, de fotos, a deformação da história da Rússia, do Partido Comunista, né? Isso é muito importante, tem que ser lido por todos. A Revolução Permanente, que é a teoria da revolução dos países atrasados. Literatura e Revolução, onde o Trotsky faz uma análise da concepção marxista da arte e da literatura, né? Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, onde ele analisa o fenômeno do fascismo e a derrota dos comunistas na Alemanha. E o Programa de Transição, que foi o programa da Quarta Internacional. Essas ideias começam a ser também defendidas aqui no Brasil. Bom, na década de 40 a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, né? Vamos ter aí, antes da Segunda Guerra Mundial, o pacto entre a Rússia e a Alemanha, né? Que inclusive vai dar ensejo à invasão da Polônia, que vai ser um dos fatos que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, né? Aqui os três líderes juntos, Roosevelt, Churchill e o Stalin, né? Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, o pacto. Aqui o Leon Trotsky, morto já, né, em 1940 no México. E aqui a Revolução Chinesa, que são fatos importantes. Veja, daí em diante, a gente vai ter uma contraposição constante no movimento socialista brasileiro entre setores ligados, orientados pelo stalinismo e setores orientados pelo trotskismo. Não tinha como ser de outra forma, né? Não tem como você ter uma homogeneidade no seio do movimento socialista. Mas o mais importante é que os comunistas, já sob a égide da influência do stalinismo, eles começam a difundir no Brasil os famosos catecismos soviéticos, né? Que algum de vocês aqui, principalmente o pessoal que tem mais experiência, que milita já em partidos de longa data, teve a sua formação marxista baseada nesses catecismos. Porque isso inclusive é uma característica do marxismo no Brasil. Os militantes de esquerda no Brasil conhecem quase nada de marxismo. Você teve pouquíssimas pessoas no Brasil que efetivamente leram Marx e Engels nas fontes. Pouquíssimos. Grande maioria, esmagadora, tiveram a sua formação durante toda a sua vida de militância nos catecismos da União Soviética. E aí eles começam a ser divulgados no Brasil desde 1929. Está aqui, ó. Os Fundamentos do Leninismo, de Stalin, começa a ser publicado em 1929 no Brasil. A Marcha para o Socialismo, é outra obra de Stalin, escrito de Stalin. Foi traduzido em 1931 pelo Partido Comunista Brasileiro. Em 1932, Questões da História do Bolchevismo, de Stalin. Vê aqui, 1932. 1933, Novos Rumos da Rússia, de Stalin. 1934, A Luta contra Trotsky, de Stalin também. 1934, O Mundo Socialista e o Mundo Capitalista, de Stalin. Agora, nada de publicação das obras de Marx e Engels, nada. Com exceção do Manifesto Comunista, que foi traduzido em 1923. Então veja, a formação dos militantes do Partido Comunista Brasileiro e subsequentemente das demais organizações foi toda com base nos catecismos. E não só as obras de Stalin. Veja aí também, ó, os autores russos que produziam, né, os catecismos, ó, o Abecedário da Nova Rússia, do Ilyin, o Plano Quinquenal Soviética, do Grinkov, a Política dos Soviets, do Krylenko, a Educação na Rússia Soviética, do Friedman, a Política dos Soviets em Matéria Criminal, Krylenko, a Rússia, a Liga das Nações e a Paz Mundial, Vorotilov e Litvinov. Então, era assim que a gente aprendia marxismo. E como é que você pode ter uma visão de Marx e Engels? Como é que você poderia produzir uma teoria da Revolução Brasileira que expressasse efetivamente a nossa realidade? Se o que os militantes faziam era aplicar mecanicamente aquilo que eles produziam lá na Rússia, né? Então essa é uma característica importante que vocês têm que assimilar bem, até porque a gente precisa dar um salto.
Como é que a gente vai poder dar um salto na história do marxismo em nosso país se a gente não assimila o marxismo em suas fontes? Se a gente não conhece a história do marxismo em nosso país? Se a gente não conhece as organizações políticas que atuaram em nosso país? Os fatos da nossa história? Então veja, a gente só pode dar um passo adiante se a gente assimilar esse conjunto de elementos. Bom, vocês devem saber que em 1935, o Partido Comunista do Brasil tenta dar um golpe de Estado, que ficou conhecido como a intentona comunista, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da tal da intentona comunista. Por que aconteceu isso? Isso é até interessante. Nessa época, o Partido Comunista da União Soviética estava elaborando posições ultra-esquerdistas. Por exemplo, na Alemanha, eles eram contra uma frente com os sociais-democratas para combater o fascismo. Eles achavam que os sociais-democratas eram fascistas sociais. Consideravam os sociais-democratas como fascistas também. Nos países da América Latina, o Partido Comunista Russo defendia a tomada do poder imediata. Como é que o Partido Comunista do Brasil, em 1935, ia tomar o poder no Brasil, se era um partido minoritário, não tinha influência larga nos movimentos sociais, um partido que tinha praticamente 12 anos de existência, um partido, né, que estava em condições de ilegalidade plena, colocada pelo Estado Novo. Então veja, o Estado Novo não, o governo do Vargas, como é que esse pessoal iria tomar o poder? A intentona comunista de 1935, ela foi organizada desde fora, sob orientação de militantes de outros países. Ou seja, esse fato histórico demonstrava, né, que os militantes de esquerda em nosso país eram extremamente, sabe, do ponto de vista da teoria e da prática revolucionária, extremamente despreparados. O que é que acontece? Eles tentam dar esse golpe de Estado, a polícia do governo Vargas rapidamente ali, né, prende a militância, que era um grupinho, né, de militantes, prende os militantes, prende o Prestes e a Olga Benário, né, mantém os dois militantes em cárcere durante vários anos, entrega a Olga Benário para o fascismo, para Hitler, e vocês sabem qual foi o destino que a Olga Benário teve nas mãos do fascismo. Ou seja, essa atitude deles de despreparação, sabe, de falta de assimilação da teoria marxista, de falta de, vamos dizer, de enraizamento no movimento operário de nosso país, levou a um processo de destruição, quase de destruição do Partido Comunista do Brasil, nessa época. O partido passou por um longo tempo de desorganização, só conseguiu se reorganizar de novo muito tempo depois, né? Já em melhores condições do ponto de vista da legalidade do que eles tinham nessa época. Daí as figuras, né? Aqui o Prestes e a Olga Benário, Prestes também aqui no meio, na época da coluna, e aqui já na sua velhice, nos anos 80. Bom, e aí a história do PCB é uma história que ora vai para o radicalismo, para o ultra-esquerdismo, né, sem fundamento, ora o Partido Comunista do Brasil apoia setores da burguesia nacional. Por exemplo, nas eleições de 34, o PCB buscava alianças policlassistas. Então, a pretensão do PCB era fazer uma frente geral que pudesse congregar camponeses, trabalhadores, operários e setores da burguesia nacional progressista. O PCB, durante a era Vargas, chegou inclusive a defender a estrutura sindical que foi organizada pelo governo Vargas. Vocês sabem que na época do governo Vargas não existia liberdade sindical, né? Os sindicatos eram dominados por pelegos, indicados pelo Estado, né? Estavam todos acorrentados ao Ministério do Trabalho, né? Os revolucionários tinham pouca possibilidade de atuação no seio do movimento sindical, do movimento operário, e o PCB chegou a defender essa estrutura sindical varguista na década de 30 e década de 40. No ano de 1943, está errado.